Olá, bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva, comentando a Constituição Federal de 88, artigo por artigo, inciso por inciso. Chegamos ao artigo 57. Nós vamos falar sobre as reuniões do Congresso Nacional. Sem delongas, direto ao assunto. Artigo 57. O Congresso Nacional reunir-se-á anualmente na capital federal de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. Preste atenção, uma informação muito importante. Nós comentamos na aula do artigo 44, lá atrás, quando nós iniciamos o nosso estudo sobre o Congresso Nacional. E veja o seguinte, é importante você lembrar que a sessão legislativa ordinária é o período de atividade normal do Congresso a cada ano, a chamada SLO, Sessão Legislativa Ordinária. Ao passo que, a cada sessão legislativa ordinária, nós temos uma subdivisão, ou seja, ela se divide em 2 períodos legislativos ordinários. O primeiro, como vimos, vai de 2 de fevereiro a 17 de julho e o segundo, de 1º de agosto a 22 de dezembro. Ah, professor, eu vejo que a posse do presidente acontece 1º de janeiro no Congresso Nacional. Sim, nós vamos comentar daqui a pouco. Ah, professor, o Congresso também se reúne em 1º de fevereiro para a posse e eleição da mesa. Sim, nós vamos comentar. Mas, sessão legislativa ordinária, como é cobrado na sua prova, no seu concurso? A literalidade. 2 de fevereiro a 17 de julho, o primeiro período, e o segundo período, 1º de agosto a 22 de dezembro. No primeiro período, nós vamos comentar também, existe a votação da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e no segundo período, a LOA, Lei de Orçamento Anual. Fica com essa informação, daqui a pouco nós voltamos nela. Bom, cada 4 sessões legislativas ordinárias, contadas a partir do ano seguinte ao das eleições parlamentares, compõem uma legislatura. Lembre-se que os deputados vão exercer o seu mandato por uma legislatura, podendo, é claro, um deputado ser reeleito, mas os senadores terão ali 2 legislaturas, ou seja, 2 períodos de 4 anos, 8 sessões legislativas ordinárias e por aí vai. E grave essa informação. Cada 4 sessões legislativas ordinárias compõem uma legislatura, ok? Daqui a pouquinho você vai precisar dessa informação. A sessão legislativa extraordinária compreende o trabalho realizado durante o recesso parlamentar. Ora, o que é o recesso parlamentar? É o período não compreendido entre 2 de fevereiro e 17 de julho e entre 1º de agosto a 22 de dezembro. Não estando dentro desse período, nós temos o quê? As chamadas sessões legislativas extraordinárias. São as convocações que são realizadas durante o recesso parlamentar. Cada período de convocação constitui uma sessão legislativa extraordinária. Bom, dando sequência ao estudo, o parágrafo 1º diz o seguinte: as reuniões marcadas para essas datas serão transferidas para o primeiro dia útil subsequente, quando recaírem em sábados, domingos ou feriados. Ou seja, a sessão legislativa ordinária, em regra, ela inicia em 2 de fevereiro e termina o primeiro período ali em 17 de julho. E o segundo período em 1º de agosto e termina 22 de dezembro. Ocorrendo essas datas em um sábado, domingo ou feriado, obviamente, serão transferidas para o próximo dia útil. Parágrafo 1º é de muito fácil compreensão. O parágrafo 2º, a sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, como nós comentamos. A aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias obriga que a sessão legislativa não seja interrompida sem aprovação. E isso nós vemos sempre no primeiro período legislativo, ou seja, de 2 de fevereiro a 17 de julho. Como nós mencionamos, é neste primeiro período que nós observamos que existe a obrigatoriedade de votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. E no segundo período,
a Lei de Orçamento Anual. A Constituição não vai trazer essa obrigatoriedade para a Lei de Orçamento Anual, e já aconteceu certa vez do Congresso entrar em recesso em 22 de dezembro sem aprovação da Lei de Orçamento Anual, vindo a aprovar somente no ano seguinte, o que não deveria ocorrer, mas o texto constitucional não traz. Algumas constituições estaduais trazem essa informação para os seus estados, mas a Constituição Federal não faz dessa forma. Muito bem. No parágrafo 3º, nós temos o seguinte: além de outros casos previstos nesta Constituição, veja, o rol não é taxativo. Podem haver outros casos fora do texto constitucional, principalmente no regimento interno. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal reunir-se-ão em sessão conjunta para... Veja, existem as reuniões das câmaras dos deputados e existem as reuniões do Senado Federal. O texto constitucional aqui está dizendo que vão se reunir conjuntamente a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou seja, o Congresso Nacional, para, inciso 1º, inaugurar a sessão legislativa. O inciso 2º, elaborar o regimento comum e regular a criação de serviços comuns às duas casas. Ora, a Câmara dos Deputados tem o seu regimento interno, o Senado Federal tem o seu regimento interno, mas existe o regimento comum, o regimento do Congresso Nacional, e regular a criação de serviços comuns às duas casas. O inciso 3º, receber o compromisso do presidente e do vice-presidente da República. Nós vamos ver daqui a pouco a convocação extraordinária que ocorre em 1º de janeiro para que o compromisso do presidente e vice-presidente da República possa ser recebido. E o inciso 4º, conhecer do veto e sobre ele deliberar. Aqui você faz um link com o artigo 66, que diz o seguinte: a casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao presidente da República, que, aquiescendo, o sancionará. Mas pode ser o caso do presidente não sancionar e vir a vetar. Seja o veto parcial ou integral, político ou jurídico, ele volta a ser apreciado pelo Congresso Nacional. E veja o parágrafo 4º. O veto será apreciado em sessão conjunta, dentro de 30 dias, a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados e senadores. E com relação a essa parte final, a maioria absoluta aqui deve ser considerada individualmente, ou seja, a maioria absoluta dos deputados e a maioria absoluta dos senadores. Não se deve somar deputados e senadores e extrair dali a sua maioria. A maioria absoluta permanece com a sua individualidade, sendo deputados, sendo senadores, independente da sessão ser conjunta, tá? Mas esse detalhe nós deixamos para a aula do artigo 66, é só um spoiler. O parágrafo 4º diz o seguinte: cada uma das casas reunir-se-á em sessões preparatórias. Veja o seguinte, nós temos a sessão legislativa ordinária. Nós vimos, a partir de 2 de fevereiro, não foi o que nós vimos no artigo 57? O Congresso Nacional reunir-se-á anualmente na capital federal, de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. Ah, professor, o senhor está muito repetitivo na aula de hoje. Não é isso, é que o artigo 57 é muito cobrado em prova. Então a gente frisa para que fique bem gravado na sua memória e se você não anotou no seu material, anote, vai cair, tá? Então, existem as sessões preparatórias. Nós vamos ver uma delas a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleição das respectivas mesas. Ora, a sessão legislativa ordinária não começa no dia 2, mas é necessário que haja a posse dos deputados e senadores eleitos. Isso ocorre em sessão preparatória em 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura. E vai ocorrer também a eleição das respectivas mesas, a mesa da Câmara dos Deputados e a mesa do Senado Federal, para mandato de 2 anos. Como as respectivas mesas possuem mandato de 2 anos, após 2 anos, haverá uma nova sessão preparatória.
Dessa vez, não para a posse dos membros, mas para eleição das respectivas mesas, ok? Vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Essa última parte já foi alvo de polêmica. Vez em quando o Supremo precisa decidir sobre o assunto. Entenda o seguinte: na mesma legislatura, uma legislatura 4 anos, dividida em 2 biênios, nós temos então a eleição das mesas para o mandato de 2 anos, ou seja, os 2 primeiros anos e os 2 últimos anos. Na mesma legislatura, não pode haver a recondução para o mesmo cargo, ok? O presidente da mesa da Câmara dos Deputados, que exerceu ali o seu mandato de 2 anos, os 2 primeiros anos, não pode, na eleição seguinte, ou seja, nos 2 anos seguintes, exercer o mesmo cargo. Também não o presidente da mesa do Senado. É vedado pela Constituição, mas isso envolve apenas a mesma legislatura. Pode ocorrer de, nos 2 últimos anos de determinada legislatura, o cargo de presidente da mesa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal ser exercido por determinado deputado ou senador e, no início da legislatura seguinte, ele exercer novamente, porque essa proibição está vinculada à mesma legislatura. Lembrando que uma legislatura envolve 4 sessões legislativas ordinárias, ok? A partir do ano seguinte ao das eleições parlamentares. Por isso eu disse que este slide é muito importante de você gravar. Dando sequência, então, no parágrafo 5º, a mesa do Congresso Nacional será presidida pelo presidente do Senado Federal. Grave isso para você não errar a questão em prova. A mesa do Congresso Nacional é presidida pelo presidente do Senado Federal. Não há eleição, não há votação para quem irá presidir a mesa do Congresso Nacional, ok? E os demais cargos serão exercidos alternadamente pelos ocupantes de cargos equivalentes na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Assim ocorre. Os cargos são ocupados alternadamente, exceto a presidência da mesa do Congresso Nacional, que corresponde, respectivamente, ao presidente do Senado Federal. Informação importante. Parágrafo 6º. A convocação extraordinária do Congresso Nacional far-se-á. Aqui é muito importante gravar o seguinte: pelo presidente do Senado Federal. Existem situações de convocação extraordinária do Congresso Nacional e nós já vimos que essas sessões extraordinárias, elas são realizadas fora do período que nós vimos no caput do artigo 57. Qual é o período? 2 de fevereiro a 17 de julho, 1º de agosto a 22 de dezembro. Repetindo mais uma vez, está vendo? Então, essa convocação aqui do inciso 1º, ela é obrigatória. Não existe deliberação sobre ela. O presidente do Senado Federal convocou, todos têm que comparecer. Em caso de decretação de estado de defesa ou de intervenção federal, de pedido de autorização para decretação de estado de sítio e para compromisso e a posse do presidente e do vice-presidente da República, como nós mencionamos, e ficamos de voltar no assunto. Veja o seguinte, lá no artigo 49, nós vimos que é da competência exclusiva do Congresso Nacional, no inciso 4º, aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, autorizar o estado de sítio ou suspender qualquer uma dessas medidas. É uma competência exclusiva do Congresso Nacional. No artigo 78, nós vamos ver o seguinte: o presidente e o vice-presidente da República tomarão posse em sessão do Congresso Nacional, prestando o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Isso é comum de nós até observarmos pela mídia, não é verdade? Toda aquela formalidade que ocorre em 1º de janeiro, então, está na Constituição, artigo 78, não vai errar na sua prova. E veja o parágrafo único: se decorridos 10 dias da data fixada para a posse, o presidente ou vice-presidente, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago. Já fica aí mais um spoiler para você. Quando estivermos diante da aula do artigo 78, a gente trata mais a fundo. Bom, então, no caso do inciso 1º,
essa convocação extraordinária ela é obrigatória, ela é impositiva. No caso do inciso 2º, não. Vamos entender por quê. A convocação extraordinária do Congresso Nacional far-se-á, inciso 2º, pelo Presidente da República, pelos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, ou a requerimento da maioria dos membros de ambas as casas. Então, pode haver convocação pelo Presidente da República, pelo Presidente da Câmara dos Deputados, bem como pelo Presidente do Senado Federal, ou a requerimento da maioria dos membros de ambas as casas, em caso de urgência ou interesse público relevante. Sendo que, aqui no inciso 2º, a parte final vai dizer o seguinte: em todas as hipóteses deste inciso, ou seja, quer seja a convocação do Presidente da República, do Presidente da Câmara dos Deputados, do Presidente do Senado Federal, ou mesmo o requerimento da maioria dos membros de ambas as casas, dependerá de que, veja, em todas as hipóteses desse inciso, com a aprovação da maioria absoluta de cada uma das casas do Congresso Nacional. Maioria absoluta da Câmara dos Deputados e maioria absoluta do Senado Federal. Depende de aprovação para que ocorra a sessão legislativa extraordinária. O parágrafo 7º vai dizer o seguinte: na sessão legislativa extraordinária, o Congresso Nacional somente deliberará sobre a matéria para a qual foi convocado. Ora, essa sessão legislativa extraordinária está vinculada à matéria para a qual o Congresso foi convocado. Mas tem uma ressalva. Qual é a ressalva? A ressalva do parágrafo 8 deste artigo. O que diz o parágrafo 8º? Diz o seguinte: havendo medidas provisórias em vigor, na data de convocação extraordinária do Congresso Nacional, serão elas automaticamente incluídas na pauta de convocação. E por que isso? Uma decorrência lógica. Medida provisória não tem seu caráter urgente, então, por força do texto constitucional, elas devem ser automaticamente incluídas na pauta da convocação. Vedado, aqui no parágrafo 7º, finalzinho, o pagamento de parcela indenizatória em razão da convocação. Já existiu, mas a emenda constitucional número 50 acabou com isso, tá? É vedado o pagamento de parcela indenizatória em razão desta convocação. Ora, faz parte do pacote, não é verdade? Afinal de contas, já são muito bem pagos. Na próxima aula, artigo 58, Comissões do Congresso Nacional. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.